Oiê, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao Decidir Dar Certo. Tem histórias que começam com um sonho e outras que ensinam que os sonhos precisam também de pausa. A Fernanda veio para a Austrália em busca de novos desafios e de tão sonhado trabalho dos sonhos. A mesma coisa? Pode ser. Mas o que aconteceu? Ela enfrentou a maternidade, passou pelos perrengues de todo imigrante, momentos abusivos no trabalho e ainda assim queria ser tudo para todo mundo o tempo todo. Quando ela chegou lá, o corpo dela falou: "Ei, Fernanda, calma, dá uma pausa aqui." É uma história sobre recomeçar um pouquinho diferente, sobre entender que ter força é também saber parar e que o sucesso é você ter paz para respirar. Fê, seja bem-vinda! Obrigada, Lu! Prazer. Gente, um disclaimer aqui que eu seria, em português, disclaimer seria... Não sei, fazer uma observação. Esse pijama que me deu foi ela. Fê, antes de a gente começar no bate-papo, eu sempre gosto de fazer um quebra-gelo. Tá bom. Tá bom? E a minha pergunta é... Tadadadã. Qual foi a última música que você ouviu? Golden do K-Pop Demon Hunters. Porque a minha filha tem 6 anos e a música não é só pra ela, é pra mim também. Entendi. Eu amo. Justo. Não nego, eu falo mesmo. A playlist dela é compartilhada com a sua. Com certeza. Ainda mais agora, depois desse filme. E como que surgiu a Austrália para você? Mais ou menos quando eu tinha uns 11 anos, eu comecei a assistir muita série americana, né? DLC, Friends e tudo mais. Com isso, você já sabe quantos anos eu tenho. Mas... É mais nova, tá? É mais nova que eu, by the way. E eu comecei a assistir muita série e eu fiquei, assim, meio que encantada com os Estados Unidos e a ideia de estudar fora. Na época, era estudar nos Estados Unidos. Tanto que eu cheguei lá, quando eu tinha uns 15 anos, cheguei a ir numa senhora que era especializada em vestibulares americanos, né? Então, eu disse, tipo, mas naquela época, eu achei que eu não era aluna boa o suficiente para tentar uma bolsa escolar, né? E hoje eu vejo que eu deveria ter tentado. Mas esse sonho sempre ficou, desde os meus 11 anos. Sempre quis morar fora. E aí eu fui crescendo e o sonho continuou. Até que eu conheci meu marido, conheci ele bem nova. A gente começou a namorar, eu tinha 17 anos para 18. E eu falei para ele, você tem um sonho de morar fora e tudo mais? E ele não tinha, né? Então aí eu sabia que ele era a pessoa. E nós estamos juntos até hoje. E aí eu esperei um pouquinho. E aí, quando eu estava depois da faculdade, assim, a gente conversou e aí talvez a gente estava pensando em ir para o Canadá. Mas o sonho do Canadá nunca dava certo. A gente, acho que planejou por uns 2 anos e parecia que alguma coisa sempre empacava, não fluía. E aí, uma das minhas melhores amigas, nós somos amigas há 30 anos, ela veio para Sydney, foi para Sydney com 18 e nunca mais voltou para o Brasil para morar, né? Mas ela foi passar as férias e a gente nunca perdeu o contato. E nesse dia a gente comeu um sushi com os nossos amigos e tudo mais, e a gente falou, a gente estava pensando em ir para o Canadá. E aí a gente começou a comparar a versão dela da Austrália com o Canadá, o que era igual ou não. E depois de 6 meses a gente veio para a Austrália. Então o sonho da Austrália virou. Em 6 meses estávamos aqui. E agora já fazem 9 anos. Mas você já tinha uma carreira lá, né? Já estava trabalhando na área e tudo. Sim. Então, no Brasil, eu comecei a trabalhar numa multinacional, né? Eu morava em Santos, né? Para quem não conhece, no estado de São Paulo. E eu trabalhava em São Paulo. Então, eu pegava um fretado, né? Que é um ônibus que pega você perto da sua casa e te deixa perto do trabalho, todos os dias por 4 anos. E, enquanto isso, eu fazia faculdade à noite também. Então, foi uma época maravilhosa da minha vida, porque eu aprendi muito nesse lugar. Eu sou eternamente grata por essas pessoas, tudo que eu aprendi. Como era uma empresa muito grande, uma das maiores empresas do mundo,
eu tinha exposição a marcas, né? Porque eu trabalho com marketing, eu tinha exposições a marcas globais. Então, eu tinha uma carreira muito boa no Brasil, né? Mas o sonho de estar em outro país, morar em outro país, sempre ficou atrás da minha cabeça. E quando eu tinha 23 para 24, eu decidi que era a hora de ir em busca desse sonho, mesmo eu tendo esse emprego maravilhoso no Brasil. E como que foi isso? Porque já tinha um emprego, porque o Jonathan ele já sabia que você queria morar fora, mas ele comprou a ideia também e largou tudo e falou, não, tá bom, vamos planejar, porque 6 meses para você planejar largar tudo para cima é Foi correria. correria. Foi correria. Tiro, porrada e bomba. Foi isso mesmo. Quando a gente bateu o martelo da Austrália, acho que ele entendeu que seria o melhor para a gente, para nossa família, para o nosso futuro, né? E foi um momento difícil também emocionalmente, porque era um emprego que eu gostava muito, né? Eu adorava as pessoas com quem eu trabalhava, mas era uma rotina que me sugava demais. Então, eu acordava, era 4h45 da manhã, eu pegava o fretado, eu chegava em São Paulo, eu fazia 1 hora de academia, trabalhava o dia inteiro, pegava o fretado de novo por 2 horas, eu ia para a faculdade à noite e chegava em casa às 11 horas da noite, para 4h45 acordar de novo. Não dormia nada, né? Quase nada. Mas a gente tem que aproveitar com os nossos 20 anos. Chopada nem pensar. Chopada, não. Uma topada. Só chopada, não. Então, isso me fez pensar muito também. E o estilo de vida que eu via que o pessoal de São Paulo levava era uma coisa que eu não queria para mim. Então, me fez refletir demais antes de vir para cá. Que eu queria ter a oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida, onde fosse o país que eu escolhesse, e acabou sendo a Austrália. Então, a gente decidiu vir. Não foi de um dia para o outro que ele decidiu vir, né? Naquela época, nós já estávamos juntos há 7 anos, né? Então, foi um pouquinho a cada dia. Não desisti. E aí, um belo dia, ele acordou. Eu nunca vou me esquecer desse dia. A gente estava na casa dele. E ele falou... eu acho que eu estive pensando, acho melhor mesmo a gente morar fora. Aí eu fiquei pensando, o que eu fiz ontem que hoje acordou assim? Vou continuar com essa... Não sei o que aconteceu, mas tá bom então. Então as coisas aconteceram muito rápido. As oportunidades foram aparecendo e eu tomei coragem para ir em busca dos meus sonhos. E em setembro de 2016 estávamos aqui. E qual foi o sentimento dentro do avião, quando deu tchau para a família? Tipo, tchau, não volto mais. Entrei no avião. Qual era o sentimento? Qual era a expectativa? É um misto de emoções, né? A gente fica triste por deixar a família para trás, os nossos avós, que a gente não sabe quando vai ser a próxima vez que a gente vai vê-los, as crianças que estão lá pequenas e que a gente vai voltar, eles já cresceram muito, né? Meu irmão tinha 10 anos naquela época, 9 anos, né? Hoje ele já tem 18, então mudou muito, ele está mais alto que eu. E ver as pessoas, assim, chorando por nossa causa é muito difícil, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, feliz de estar realizando um sonho, esperançosa pelas novas oportunidades. E eu sempre tive uma coisa dentro de mim que eu sei que não é muito fácil das pessoas terem, mas eu sempre tive a certeza que as coisas sempre iam dar certo. Eu sempre consegui enxergar as coisas muito longe. Eu sei que a gente tem que tomar um passo de cada dia, que as coisas vão acontecer. Então, eu estava entrando naquele avião, não sabendo o que ia acontecer amanhã, mas que um dia as coisas iriam dar certo. E deu certo, né? Deu certo. Deu certo. Quando você chegou lá em Sydney, você fechou um intercâmbio de quanto tempo? 6 meses? 1 ano? 1 ano. 1 ano. Como eu já tinha
me formado no inglês, né? Eu entrei diretamente com um tecnólogo em marketing e comunicações, né? Porque eu já era o que eu fazia. E fiz um VET, que a gente chama de 1 ano. Então, eu já entrei vamos falar, no segundo nível ali do estudo australiano ali, né? Eu cheguei, fiquei na casa dessa minha amiga, que já está aqui faz muito tempo, que me convenceu a vir. Uhum. Fiquei 1 mês na casa dela enquanto estava procurando uma casa pra gente e um emprego. E aí, em 1 mês, a gente conseguiu tudo. E eu consegui um apartamento literalmente na esquina da minha escola, que eu levantava, tipo, 2 minutos antes de começar a aula. Ai, que sonho. E consegui um emprego que era 15 minutos andando da minha casa. Então, aquela Fernanda do Brasil que passava 4 horas dentro do fretado, teve 2 hérnias de disco, de tanto tempo ficar sentada, né? Mesmo indo na academia e tudo mais. Agora estava mudando a qualidade de vida, onde eu poderia estudar perto da minha casa e trabalhar perto da minha casa também. Então, a chavinha começou a mudar aí também. Você, quando veio, já sabia que ia ficar? Ou você veio não tendo ainda certeza que seria aqui que você Eu ficaria? nunca tinha vindo para a Austrália. Eu nunca tinha ido para Sydney. Foi, assim, um pulo, né? De tipo, vai que eu não goste, né? Mas a gente veio com a ideia de ficar. De procurar essa qualidade de vida, um futuro melhor para os nossos filhos que a gente nem tinha ainda. Então, foi em busca disso, né? Todos os dias. E até que deu certo. Quando você, enfim, morava lá em Sydney, ficava 15 minutos do seu trabalho. Quando que você falou assim, meu Deus do céu, eu tô a 15 minutos do meu trabalho? Teve algum momento que você falou assim, nossa, eu não tô acreditando que eu trabalho tão perto de casa? Sim, várias vezes, porque o que acontecia? Uma coisa que, só um parênteses aí, para quem está pensando em vir para a Austrália, a única coisa que eu recomendo a vocês façam um curso de inglês antes, melhorem seu inglês o quanto vocês puderem, porque isso vai mudar a vida de vocês. E por causa do meu inglês, eu consegui um emprego em vendas logo de cara. E esse emprego, ele tinha 2 turnos. Eu tinha o turno do almoço e eu tinha o turno da janta. E tinha um intervalo de 2 horas entre eles, que eu ia para minha casa. Eu ia almoçar, tirava uma sonequinha, acordava. E eu falava assim, eu nunca ia conseguir fazer isso em São Paulo. Então, todos esses dias que eu dei aquela sonequinha, aqueles dias, caramba, eu sou muito sortuda em trabalhar só 15 minutos na minha casa. Pô, nossa, eu acho que eu nunca trabalhei só 15 minutos da minha casa. Eu acho que o mais perto foi aqui, que eu trabalhei em Norwood, e que trabalhei no hotel, junto com o Jonathan. Junto não, né? O mesmo hotel do Jonathan, Sim. o Mayfair. Não. Eu acho que foi mais perto. O resto... Inveja. Hashtag inveja. Não, é de propósito. E quando vocês decidiram que... Não, ok, a gente vai ficar aqui. Você se lembra de quando que foi que vocês decidiram? Eu acho que quando a gente decidiu ficar na Austrália, foi por volta de uns 10 meses depois que a gente tinha chegado em Sydney, que a gente realmente quer ficar e quais são os próximos passos, né? Então, a gente foi no agente de imigração e ela falou que o melhor caminho para a gente seria a gente se mudar para South Australia. E, de novo, em 1 mês estávamos aqui. Eu nunca vou me esquecer que no dia que o meu chefe ia me promover, chegou para me promover, eu falei para ele, eu adoraria ser promovida, mas eu estou me mudando de estado. E eu vim, a gente colocou tudo numa van, a gente dirigiu de Sydney para Adelaide. E a gente chegou aqui dentro de 1 mês, desde que a gente decidiu que a gente ia se mudar de Sydney para Adelaide. Então, foi muito rápido. Esses 10 meses que você ficou lá, você só ficou nesse trabalho de vendas? Só fiquei nesse trabalho. E você não teve perrengue? Porque o que você está falando aí foi só mil maravilhas, né? Esses 10 meses em Sydney. Foi só Não, tive perrengue também. Eu tinha um outro trabalho de vendas também, que as pessoas nem sabem disso, porque eu fiquei lá alguns meses só. Mas eu vendia cera de carro dentro do posto de gasolina.
para as pessoas que era uma cera tipo revolucionária que deixava assim o TechPix. cogumelo do sol. Não, era uma cera revolucionária que a parte do farol ali onde fica meio amarelada, você passava ela, deixava ele assim brilhante novamente e tudo mais, mas você tinha que ter todo um discurso para convencer a pessoa que estava ali na correria, né? De tipo, só quero colocar gasolina e ir embora. Você tinha que fazer tinha todo um treinamento e tudo mais. E, de novo, estava trabalhando na multinacional, tinha um emprego ali das vendas com fotografia e tudo mais, num ponto turístico de Sydney. E aí, o dia que estava 40 graus, estava eu lá ralando no posto de gasolina, de tipo, oi, tudo bem? Fingindo que nada acontecia para tentar vender algo para a pessoa. E também teve isso, né? Eu ia para uns lugares muito distantes de Sydney, tanto para o norte, para o oeste, para o sul. E isso aí foi bem... foi bem interessante, assim, uma época assim, que eu nunca pensei que eu ia fazer isso na minha vida, mas acho que no primeiro ano da sua vida na Austrália, você faz de tudo, né? Tem gente que faz de tudo. Por causa das minhas costas, que eu tive esse problema de tanto ficar sentada, né, de fretado, faculdade e tudo mais, eu evitei para um cleaner, por exemplo, porque eu sabia que ia ficar muito ruim. Não tem como. Não tem como. Mas assim, se eu não tivesse isso, eu teria topado tudo. Até dançar dança do tchau. E tem uma amiga minha que trabalhou como... aquelas garçonete de biquíni. Essa não seria pra mim, não. E ganha uma nota, tá? Eu sei. Ganha uma nota. Eu também teria feito isso, né? Mas não dava. Não dá, amiga, não dá. A gente tem muito volume, Não dá, não. E quando você chegou aqui em Adelaide, uhum. Qual foi a sensação? Porque Sydney é uma outra coisa. É tipo São Paulo, né? Uhum. Adelaide não seria nem Santos. Adelaide seria o quê no Rio? Seria no Brasil? Seria... Eu não sei, porque Santos só tem 400 mil pessoas, mas Santos parece maior, porque tem muito prédio e tudo mais. Mas a primeira impressão que eu tive da Adelaide foi... Eu amava muito Sydney. Eu curti bastante Sydney. Então, assim, eu tinha folga, sei lá, segunda e terça, eu ia pra praia e tudo mais, assim. Eu não tinha tempo ruim. Mas eu cheguei em Adelaide aqui, eu falei de tipo... Nossa, quase não tem ninguém na rua. Você chegou em 2017? 2017, em Adelaide, em outubro de 2017. Assim, quase não tem ninguém na rua, as coisas que são bem diferentes. Não sei se eu ainda gosto desse lugar. Aí eu fiquei pensando, né? De tipo, será que eu fiz uma boa escolha? Mas a Adelaide foi tomando conta do meu coração. E agora eu não saio daqui, já faz 8 anos, né? Eu amo aqui a facilidade que a gente tem aqui de ir para os lugares e ir para as vinícolas, para a montanha, para a praia, para o rio, para os estudos, para o trabalho, enfim. Para mim, isso não tem preço. Meu primeiro mês aqui foi tipo, odeio Adelaide. O que? Essa cidade é horrível. Mas é porque eu também vim do Rio, passei por Sydney. Quando cheguei aqui, você toma É diferente, né? Tem bem menos gente na rua e tudo mais, mas agora... E você chegou antes de mim. Eu cheguei em 2019. 2017, então devia ter 2 brasileiros. Vocês e o Jonathan. Acabou. Acho que tinha, tipo, 100 brasileiros, assim. Não tinha quase ninguém. Quando eu cheguei, também já não tinha quase ninguém. Foi mais depois do Covid ali, que veio bastante gente. Verdade. Mas, tinha 3, sei lá, algumas pessoas que eu conheço aí, que já estão aqui há muito tempo. Você chegou aqui, e aí o visto, para aplicar para o visto, era através de você ou através do Jonathan? Através de mim. De você? Eu tinha um pouco mais de pontuação por causa da idade, que eu sou um pouco mais nova que ele, e também por conta do inglês, eu tirava uma banda a mais que ele só, mas o resto era tudo igual. Então, a gente resolveu aplicar por mim também. Vocês já vieram com o inglês já feito do Brasil ou vocês fizeram aqui? O PT ou o IELTS? O PT a gente fez aqui. Aqui, tá. A gente fez aqui. Mas como eu falei antes, a gente já tinha se formado, né? E eu já fiz o tecnólogo em Sydney, então o inglês estava num nível mais alto.
Entendi. Então, trabalhando com vendas em Sydney também. Então, Voou, o o inglês voou. estava ligeiro. E quando chegou aqui? Porque em Sydney você consegue emprego, por ser uma cidade grande, muito mais fácil que aqui. Aqui as coisas parecem que você tem que ter uma paciência de Jó. Como que foi o primeiro emprego aqui? Você lembra como é que foi? O meu primeiro emprego aqui, então em Sydney eu consegui... Vamos falar que entre eu começar a procurar e conseguir o emprego foi uma semana. Aqui em Adelaide, meu marido conseguiu o emprego em uma semana, mas eu demorei 3 meses para conseguir o emprego. Então, e eu adoro trabalhar. Então, isso começou a também afetar um pouco da minha saúde mental, né? Porque eu eu tô aqui em casa, não fazendo nada, procurando emprego e tudo mais. E eu estava prestes, um pouco antes de eu conseguir meu emprego, eu fui num trial, né? Então, para quem não sabe, um trial é você faz um turno de algumas horas para você ver se você gosta do empregador e o empregador gosta de você. Eu fui num trial no restaurante e o empregador gostou de mim, mas ele queria me pagar muito abaixo do salário mínimo. E mesmo precisando de emprego, eu falei que não. Ele queria me pagar $15 a hora e naquela época era 20 o salário mínimo. Eu falei que não. E aí, logo depois, acho que menos de um mês, na semana do Ano Novo, eu fui num restaurante perto de casa entregar meu currículo. Eu fui mudar o que eu estava fazendo, o estilo que eu estava fazendo. Eu estava mandando currículo online, né? Eu fui, então, pegar meu currículo e bater de porta em porta, perguntando se as pessoas precisavam de alguém. E esse restaurante grego era 1 minuto andando da minha casa. Olha aí, de novo. Olha aí. E eles estavam precisando de uma garçonete. Eu nunca tinha trabalhado como garçonete na vida, mas eu adoro me comunicar com as pessoas, então eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu fui no dia 31 de dezembro no restaurante, dia 4 de janeiro eu comecei, nunca tinha trabalhado, 1 mês depois eu fui promovida. Mentira! Como que você foi promovida, Fernanda? Não, peraí. Gente, para vocês que não conhecem a Fernanda tem que ser um case estudado. Primeiro, que essa menina, com 7 anos... Conta essa história do... Olha como é que essa mulher é inteligente. Conta essa história do quando você tinha 7 anos. Do bate-papo do UOL. Bate-papo do UOL. Olha isso, gente. Essa mulher é um crânio em pessoa. Nossa! 7 mais 3. Quando eu tinha 10 anos, eu tava no bate-papo do UOL. Olha isso, gente. Minha família vai me matar. Eu tava no bate-papo do UOL e eu gostava de conversar com as pessoas. Eu tinha essa conversa com esse homem, e o nome dele era Alexandre. E na minha cabeça, eu já tinha toda a minha vida preparada, né? Eu ia fazer faculdade de moda, porque eu ia ser estilista, eu ia ter uma filha que se chamava Beatriz e tudo mais. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa, que eu já fazia faculdade de moda e que eu já tinha essa filha. E a pessoa, não sei, talvez tenha começado a gostar de mim, até que o dia que eu falei pra ele, na verdade, eu tenho 10 anos. Ele quis assim, tipo, o que você tá falando? Eu falei, desculpa, mas eu não devia estar falando com você. E é isso, gente. Essa mulher é um crânio. Assim, a Fernanda, gente, é uma inteligência surreal, essa mulher. Mas me conta como que em 1 mês você conseguiu sair de garçonete pra... Supervisora. Isso. Como? Acho que o gerente gostou de mim e viu o potencial, mais na atitude, né, do que na habilidade ali manual, né, no começo. Porque 3 pratos, carregar, né? 3 pratos, né? Ele carregava 4. Eu acho que ele viu meu potencial e ele insistiu em mim. E ele viu que eu queria trabalhar. E eu estava de férias da escola naquela época e tudo mais, então eu podia trabalhar quantas horas eu quisesse. Então, assim, você pode trabalhar agora? Posso. Posso trabalhar amanhã? Posso. Era toda hora. Já que fiquei 3 meses parada, né? Então, e ele me ofereceu o cargo para supervisionar ali o restaurante à noite e eu aceitei. E eu fiquei lá por 1 ano e meio. Caramba, um tempão. Até eu ficar 5 meses grávida. E aí eu decidi sair por conta da barriga e tudo mais. Mas foi uma experiência excelente. Eu aprendi demais lá. Gente, eu não acredito. Assim, é surreal essa sua história. Você alguma vez aprendeu a dizer não na sua vida? Dizer não pro trabalho?
antes de ter o burnout e tudo mais, que a gente vai entrar nessa história. Antes desse momento, você conseguia dizer não e ter um momento, ai, eu preciso desse dia para mim. Porque, pelo que você está me falando, era só sangue nos olhos, faca na... Tiro, porrada e bomba. Eu acho que não. Eu acho que o burnout foi esse divisor de águas aí, depois que aconteceu. Mas eu acho que até então, até essa época, não. Tudo que podia fazer, eu fazia. Até porque eu não tinha filho também, então as coisas eram muito mais simples. Muito mais simples. E eu sempre parti do pressuposto que o mínimo que você possa fazer, você aprende alguma coisa, né? Se não é sobre alguma habilidade, é sobre você mesmo, né? Então, tipo, vamos ali, vamos fazer isso. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, né? Como no Porto de Santos, né? Para trabalhar com logística de excursão, tudo mais, com os cruzeiros. E para mim não tinha tempo ruim. E continua não tendo tempo ruim ainda para você, porque você... mas agora já mais com o pé no freio. E veio a maternidade. Como você sempre teve o sonho de ser mãe? Não, ok, tirando a Beatriz. Tá escutando, Deus? Você sempre teve o sonho de ser mãe? Sempre tive, desde pequena. Uma das minhas primeiras memórias era eu na escola, brincando que eu estava tendo um filho. Então, foi sempre um sonho também. Além do sonho de morar fora, eu sempre tive o sonho de ter minha família. E os filhos sempre estiveram incluídos nesse sonho. Como que foi? Vocês chegaram a se preparar? Porque vocês ainda estavam no visto de estudante, né? A gente estava migrando de um visto para o visto permanente, Como que foi? Vocês, tipo, planejaram ou aconteceu? A gente planejou. Até o signo que podia ser a criança. Mas estava nas mãos de Deus, né? A gente nunca sabe. A gente acabou dando sorte. Tava todo mundo preparado, inclusive a minha filha, para vir ao mundo. Então, a gente planejou e deu certo. Mas eu sei que não são todas as pessoas que têm isso. Então, não. Fê, você é uma pessoa controladora? Em que sentido? Gosta de estar sabendo o que está acontecendo ao seu redor? Você quer dizer no trabalho ou na minha vida pessoal? No campo do trabalho. Eu preciso saber o que está acontecendo devido à natureza do meu trabalho. Eu não sou controladora de um tipo enlouquecida, mas só para contexto agora, eu faço marketing de eventos. Então, eventos, você precisa estar a par de tudo que pode acontecer e dar errado, né? Então, não é questão de ser controladora, mas é mais a questão de você ver o que está acontecendo. E a gente lida muito com o que pode dar errado. E, a partir do que pode dar errado, a gente vai pensando nos passos atrás para poder dar certo. Então, eu não acho que seja controladora a palavra. Mas eu preciso saber, sim, de tudo para que o meu trabalho seja entregue da melhor maneira possível. Entendi. Ficou grávida, aí você saiu desse trabalho, tinha auxílio maternidade, estava tentando lembrar o nome da palavra em português. Auxílio maternidade no trabalho não, né? Não tinha. O que aconteceu? Nessa época de transição entre o restaurante, eu comecei a trabalhar na escola que eu estudava. Então, eu tinha decidido que eu queria voltar para a minha área, que era o marketing. E aqui na Austrália, nem todo mundo está disposto a dar oportunidade para o imigrante. Eu vi que uma das maneiras mais fáceis, acessíveis, é um imigrante dar para outro imigrante, né? Quando a gente está falando da nossa carreira, que a gente já tinha no Brasil. Se é isso que você quer seguir. Que eu sei que você era advogada e decidiu não seguir.
Então, a escola que eu estudava, eu cheguei lá um belo dia para o dono da escola, eu falei, eu quero trabalhar aqui, essas são as minhas habilidades e você precisa disso aqui. E aí, numa semana depois, eu estava contratada. Não, peraí, Fernanda, como que... Não. Não, 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 não. Gente, vamos lá, Headhunter. Vou fazer uma pergunta para a Fê. Como que foi? Você chegou para ele com um currículo. Você primeiro percebeu qual era o que faltava no business dele. Isso. Eu sempre fui uma boa aluna, né? Uhum. Então, eu já tinha esse destaque dentro da sala de aula. Mas, então, isso foi um ponto positivo, tá? Então, se você pensa em fazer alguma coisa assim, tem que se esforçar também antes, né? Uhum. E aí, por conta disso, conversando com meu marido, e eu falei, eu quero voltar a trabalhar com o que eu amo fazer. E ele me incentivou muito. Eu coloquei, geralmente a gente vai para a escola de calça, de blusa, né, normal. Eu coloquei uma roupa social e fui lá falar com ele, mostrar meu currículo. E falei, olha, eu acho que você tem esses gaps aqui e eu tenho experiência com isso aqui tudo que você está precisando. Então, se você quiser fazer um teste, eu posso trabalhar para você como voluntária por uma semana. E se você gostar, a gente fecha o contrato part-time. E foi isso que aconteceu. Meu período, desculpa, part-time. E foi isso que aconteceu. Então, nesse emprego da escola, eu não tinha licença maternidade. Mas, então, isso aí, quando eu tive a minha filha também, a gente teve que se planejar. Então, você engravidou, você estava nesse emprego da escola ou você estava como supervisora no restaurante? Eu estava... Meio lá, meio cá. Eu estava começando a sair um pouco do restaurante para entrar mais na escola. E como que foi? A Nina veio... Gente, vocês não estão vendo, mas a Nina é a coisa mais linda. A Nina veio, e aí? Qual foi o sentimento? Eu fiquei muito feliz de ter ela, sempre uma bebezinha muito linda e fofinha e cheirosinha. E foi um sonho a se tornar realidade, né? Eu estava com ela ali o tempo todo e aprendendo bastante com ela, lendo muito também. Então foi tem sido uma época muito especial na minha vida. A maternidade é desafiadora. Muito. Muito. A maternidade, longe da família, tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Você sabe algum lado... Bom, você sabe, com certeza, todo mundo sabe, mas você lembra de algum momento assim que você falou, meu Deus do céu, eu queria muito estar no Brasil agora? Depois de uns 3 meses que ela nasceu, acho que uns 3 meses, eu acho que eu tive uma queda hormonal muito grande. Não sei por qual razão. Não, por causa que eu tive ela, mas demorou para acontecer. Uhum. Então, eu me senti bem, vamos falar assim, não depressiva, mas assim... Uma depressão profunda, talvez? Não chegou a ser depressão, mas eu estava muito bem, do nada eu fiquei muito mal. Entendi. E aí eu precisava tipo de um apoio assim maior da minha família ali. E graças a Deus eu tinha meu marido também, mas esse foi um momento que pesou. Durante todo o começo ali que eu tive ela, eu ligava para minha família todos os dias, né? Então isso ajudou um pouco, né? Eu sempre fui muito próxima da minha avó, que me criou, e ela já tinha criado 3 filhos, uma neta e tudo mais, então eu sempre escutava os conselhos dela. Então isso ajudou bastante. Mas acho que depois dos 3 meses ali eu fiquei mais cabisbaixo ali, acho questão hormonal mesmo. Mas depois as coisas melhoraram. Voltando um pouquinho antes da Nina nascer, cada uma tem uma experiência com a questão do parto. Uhum. Como que foi o seu parto? Porque eu sei que não foi um parto fácil. Não. Como que foi esse parto e a sua experiência pós? Porque você só teve o Jonathan. Bom, só no sentido que era, enfim, se fosse no Brasil, você teria sua avó, seu irmão, todo mundo. Essa experiência só com o Jonathan. Eu tive uma gravidez tranquila, mas o parto foi o oposto de tranquilo. Eu fiquei em trabalho de parto quase 48 horas.
eu tive que ser induzida, porque eu já tinha passado de 40 semanas. E, para quem não sabe, 40 semanas é os 9 meses aí que a gente fala. E teve, ela sempre se mexia, sempre nas horas que... Em certas horas, né? E aí, teve um belo dia que ela estava muito quieta. E aí eu fui no hospital e eles falaram, a gente vai ter que te induzir, já que você passou das 40 semanas. E aí me induziram. E aí ela demorou para nascer. Eu tive que passar por todos os tipos de indução. E no final das contas, eu quase que tive que fazer uma cesárea de emergência, mas aconteceu um parto normal. E que eu tive acompanhamento médico ali das midwives, né, das parteiras ali, vindo na minha casa ali para ver cicatriz, se eu estava bem e tudo mais, porque o que aconteceu, eu perdi muito sangue, eu tive uma hemorragia muito forte, eu tive que ficar um pouco mais tempo no hospital e aí elas vinham na minha casa ver se estava tudo certo. Então não tinha apoio da família ali, tinha o Jonathan e as parteiras ali vindo em casa sempre. E nessa época você você cheio de ponto, não conseguia fazer muita coisa. O Jonathan, por mais que tivesse presente, é uma situação que você queria estar ali, né? Enfim, como que foi para você? Você achou que foi um momento solitário esse iniciozinho ou um momento super desafiador esse iniciozinho, porque você estava super debilitada por conta da hemorragia e tudo mais? O Jonathan ali com a Nina e você tentando talvez se encaixar ou não? É uma situação bem diferente, né? No começo, assim, você é uma pessoa que está ali pro resto da sua vida agora, você não sabe direito o que fazer. Eu nunca vou me esquecer uma noite que ele tinha ido trabalhar, foi numa quinta-feira. Caramba. Eu lembro de umas coisas surreal. Jonathan, fica esperto. Ele tinha ido trabalhar no turno da noite e ela não parava de chorar. E foi a primeira vez que ela, tipo, ficou, sei lá, uma hora sem parar de chorar. Eu não sabia o que estava acontecendo com ela, porque ela tinha comido, ela estava trocada, ela estava com a soneca em dia ali. E eu não sabia o que tinha acontecido. Até eu descobri que ela estava entediada. E eu falei, como assim uma criança de uma semana está entediada? E simplesmente eu ter saído da cama e levantar com ela, ela parou de chorar. Mas foi um momento muito desesperador. Eu não vou esquecer esse dia nunca mais. Pelo amor de Deus, me A ajuda! gente não sabe o que está acontecendo. A gente começa a entender depois de uns 3 meses. Aí ele já fica bem mais fácil, né? Mas no começo é bem difícil. Bem difícil. A Nina nasceu durante a pandemia? Um pouco antes. Um pouco antes. É. Como que foi ter a Nina durante a criação, né? O iniciozinho ali, durante a pandemia? Eu acho que a pandemia teve muitos lados ruins, né? Mas para nossa família foi positivo, porque meu marido pôde ficar com ela por bastante tempo, porque eu podia trabalhar de casa, mas ele não, né? Então ele acabou vendo ali os primeiros passos, a primeira comida e tudo mais. Passou muito tempo com ela. Então isso acabou sendo positivo para a gente. Mas, por conta do visto, eu tive que voltar a trabalhar. Ela só tinha 3 meses. Então, eu tive que conciliar a maternidade com o trabalho em outra escola, trabalhando meio período, né? Então, eu tinha o pensamento que estou fazendo isso para o bem da nossa família, mas também ali um pouco de culpa também. É isso que eu ia te perguntar, se bateu uma culpa, porque quem viu, normalmente, o que acontece é a mãe que vê o primeiro passo, comida, e ri, e tira milhões de fotos e manda para o marido. No seu caso, foi o oposto. Foi o oposto, Você sentia... Você saía de casa chorando? Ou chegou a sair de casa chorando? Não cheguei a sair de casa chorando, mas são momentos difíceis, né? O primeiro dia que ela andou, né? Eu não estava lá. Eu tava trabalhando e foi uma coisa que eu senti, assim. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tivesse trabalhado naquela época, a gente não estaria aqui na Austrália hoje. Então, as coisas a gente tem que sempre pensar lá na frente, né? Até a Nina nascer, até a Nina você
voltar para o trabalho, teve algum momento que você lembra que você chorou copiosamente e você só queria a sua avó? Logo depois de ter ela, Não, durante a sua vida que você chegou em Sydney, adulta, até entre Sydney e e Nina. Adelaide e Nina, eu não vou lembrar. Eu não lembro, não. Não? Não lembro. Talvez sim. Provavelmente sim. Eu sou canceriana, gente, então sim. Mas eu não lembro qual foi o episódio. Então, sim. Durante esse período que maternidade, volta ao trabalho, longe da família, às vezes a gente acha uma rede de apoio aqui, né? O que é normal e graças a Deus a gente consegue construir essa rede de apoio. Você chegou a ter essa rede de apoio? Sim, eu tive. Eu conheci meu marido na academia. Os meus primeiros amigos aqui em Adelaide foram na academia e eles são mais velhos que a gente. E a gente tem contato com eles até hoje. E eles são bem mais velhos que a gente. Na verdade, uns 15, 20 anos. Algum deles, mais de 30 anos. E como eles já tinham tido filhos, todos eles e tudo mais, e filhos que já tinham 6 anos, 10 anos, 18, 25, eles ajudaram muito a gente nessa época. Porque eles sabiam exatamente o que fazer e aonde ir também, porque a gente tinha, vamos falar, a gente não tinha muito tempo na cidade, né? Um pouco mais de um ano. Então, o que médico que ia, onde comprar isso e tudo mais. Então, isso foi muito importante para a gente no começo. E eu sou eternamente grata a eles. Fê, no dia caótico de uma escola, porque lidar com um público, eu sei que não é fácil. E público, a maioria, talvez brasileira? Não a maioria. A gente tinha mais de 20 nacionalidades na escola, mas tinha bastante brasileiro também. Pois é, então, lidar com brasileiro, outras nacionalidades ao mesmo tempo, às vezes era um pouco caótico, né? Era. Como que você conseguia fazer essa barreira do tipo de não levar esse estresse todo para dentro de casa? Porque, enfim, bebê recém-nascido. O Jonathan também já devia estar como? No estresse. Preciso porque falar com um adulto. A Nina já está daqui a pouco me responder. Já estava naquela beira da loucura. Como que você fazia para não levar essa tensão, esse dia caótico para dentro de casa? Naquela época, a gente morava perto do trabalho. E eu conseguia andar do meu trabalho até minha casa. Demorava uns 20 minutos, assim, mas eu ia pelo parque. Eu conseguia liberar minha cabeça ali, entre aquela paisagem ali, andando aquele tempo sozinho e tudo mais, deixando as coisas um pouco para trás, antes de chegar em casa e focar neles também. Então, acho que o exercício me ajudou bastante. Você pensava o quê? Porque se eu tô viajando, eu tô pensando o que eu ganho, o que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena? Eu não lembro, acho que eu só pensava em chegar em casa e ficar com eles. E a paisagem é muito linda, né? A Adelaide tem seus encantos, muito. né? E aí eu me sentia, assim, eu ficava lá, pessoal lá da escola e tudo mais, mas eu começava a deixar aquilo para trás e começar a sentir gratidão pelo que estava ali na minha frente e o que eu ia encontrar quando chegasse em casa. Eu acho que nessa época, quando ela ainda era pequena, que eu trabalhava meio período, esse era meu refúgio, né? O exercício ali, a caminhada ali entre sair do trabalho até chegar em casa. O que é um bom refúgio, né? Excelente. Aí, Nina completou 1 ano, talvez. Você começou a poder trabalhar full time? Como é que foi isso? Ela tinha um pouquinho mais de 1 ano, comecei a trabalhar full time. Comecei a trabalhar período integral. E aí que as coisas começaram a complicar, né? Aí o caos que tinha na escola já começou a ficar mais difícil de não trazer para casa e não sair da minha cabeça. Você já tinha sido promovida de novo? Porque com certeza você já tinha sido promovida ali, Sim, né? Sim, já fui. Já fui. Já tinha sido. Tinha acabado de ser promovida. Foi um período muito curto entre eu estar com o cargo atual e começar a trabalhar integral e ser promovida. Foi questão de...
Eu estava no contrato período, meio período. Aí, com esse mesmo trabalho, eu fui... Com esse mesmo título, né? Eu fui para o período integral. E aí, eu acho que em questão de 2 meses, eu fui promovida já com o período integral. Então, acho que demorou um pouco mais de 1 ano, sim. Eu tinha 1 ano e meio, vamos falar assim. E como que era o dia a dia, o seu dia a dia, né? Num período caótico? Enlouquecido. Ai, não tinha dia normal. Não tinha dia normal. Você conseguia parar para almoçar? Eu geralmente almoçava entre 2 e 4 horas da tarde. E muitas vezes eu saí de lá 6, 7, 8 horas da noite. E acabou comigo, né? Para quem não sabe, gente, o pessoal começa a trabalhar aqui, tipo, 6, 7 horas da manhã. Então, Eu trabalhava, eu começava às 9, é porque era escritório, né? é. Mas mesmo assim, é muito intenso, né? Era muitas coisas para fazer. Naquela época eu tinha uma pessoa só na minha equipe. E então era bastante coisa para fazer. E você não conseguia dizer não pro trabalho? Vamos falar que praticamente não. Eu tinha e eu tenho muito prazer em ajudar as pessoas, mas eu tinha muito prazer em ajudar os estudantes que estavam chegando ali, que estavam na mesma situação que eu estava uns anos atrás, para eles arranjarem emprego, para eles melhorarem o inglês, para eles fazer o que precisava ser feito. E acabei ajudando muito, né? E aí, Acho com certeza. aí acabou afetando a minha saúde. Mas, ô Fê, como que... Porque tem sempre aquele que... Folgado, né? Sempre. Sempre tem o folgadinho. Como que você lidava? Porque sempre vai querer mais, vai querer mais. Você botava limite ou você... Ok, vou ajudando, porque você não conseguia dizer não. Eu sempre tive muita paciência, principalmente com os meus alunos, né? Eu sempre chamo eles de meus alunos, mas eu não era professora, eu já era gerente de marketing na escola. Sempre tive muita paciência com eles, mas alguns que estavam muito folgados, eu comecei a parar e barrar, porque eles achavam que eu estava disponível o tempo todo, e não era bem assim. Então, eu dava sinais que eles tinham que caminhar com as próprias pernas ali. Mas não foi 1 ou 2 pessoas, foram várias. Vários, Né? com certeza. É. Esse seu negócio de... Bom, até então. De não dizer não. Por quê? Você consegue... Por exemplo, eu tenho dificuldade em dizer não, porque eu acho que eu vou perder alguma coisa. Eu vou estar te desagradando e aí você vai ficar chateada comigo. Então, eu prefiro... Eu não tenho coragem de te desagradar. Eu prefiro me prejudicar a te prejudicar. Não, o meu não vem disso. O meu é sempre querer ajudar o outro. Não é o que você vai pensar de mim. É sempre te ajudar e fazer as coisas acontecerem para você também. Então, eu tenho muito prazer em fazer isso. Então, era isso. O do não. Então, de tipo, será que eu consigo um emprego, não sei o quê? Ou será que a gente consegue fazer isso porque o tempo está curto e tudo mais? E a gente, vamos conseguir. E Então, você já se ferrou com isso? Tipo, de indicar uma já, pessoa para o trabalho, já, chegar lá, meu corpo mole, me ferrei. eu também nunca vou me esquecer desse aluno que é do Paraguai, mas falava português. Ele morava em New South Wales, que é o estado onde fica Sydney. Ele tinha ido para Adelaide e ele chegou lá. Ele não tinha casa para ficar naquele dia que ele chegou. A gente tentou procurar um hostel para ele o dia inteiro, né? E ele falava que queria trabalhar com vinho e tudo mais. Eu ajudei ele a fazer o currículo dele. Ele não tinha aberto uma conta no banco ainda. Tinha um banco atravessando a escola, eu levei ele no banco. Eu liguei num lugar que podia recrutar a gente para trabalhar em vinícola. Ele não queria trabalhar vendendo vinho, ele queria trabalhar mesmo com a parreira, né? É sério, que ele tinha experiência nisso. Eu consegui a entrevista para ele no dia seguinte. No dia seguinte, eu mandei mensagem para ele e ele me mandou mensagem. Ele falou:
eu decidi ir lá ficar com a minha família em Gold Coast. Mentira! Depois de ter passado o dia inteiro com ele, um amigo meu quase levou ele para casa para dormir na casa dele. Tô falando sério. Aí o menino acabou achando um quarto lá no Gumtree, que é um site que tem de tudo lá, só não vende a mãe. E o rim, porque é ilegal. Isso, mas se também pudesse. E ele achou lá um quarto, num sei lá o que era aquilo, uma espelunca. E ficou lá, e no dia seguinte ele falou, decidi ir com a minha filha, com a minha família para Gold Coast. E nunca mais voltou, o que é bom. Que pelo menos está lá, Pelo né? menos ele estava certo do que ele queria e que ele viu que ali talvez ele não fosse... Ele queria muito ficar com a família dele, que eram os tios, os primos, não lembro direito. Não era filho, nada disso. E ele está lá até hoje, mas esse aí vai ficar para a história. O nome e a cara dele nunca mais esquece. Não, nunca mais. Eu não vou falar aqui, mas você sabe quem é. Qual foi o primeiro sintoma que você viu que, tipo, isso aqui está me consumindo? Eu comecei a passar muitas noites, né? Como eu falei, 6, 7 horas da noite, trabalhando, né? E eu não conseguia me desligar do trabalho, porque trabalhando com escola e com vendas e marketing, você telefone ali toda hora. Isso começou a afetar minha saúde, minha família, a minha vida dentro de casa. E o dia que eu decidi dar um basta, e de novo, adorava as pessoas que eu trabalhava, tinha construído um time de uma pessoa para 12 em 2 anos, aberto uma outra unidade, enfim, foi excelente, uma época excelente, mas a minha saúde mental começou a ficar muito abalada de um jeito que eu nunca achei que fosse acontecer. E o dia que eu decidi dar um basta foi o dia que eu levantei de madrugada para ir no banheiro e eu comecei a ter uma síndrome do pânico, só de pensar de trabalhar no dia seguinte. Simplesmente pelo fato de eu ir no banheiro fazer xixi, de tipo, ai meu Deus, será que eu esqueci de fazer isso? Não sei o quê. Eu comecei a ter uma crise de pânico ali e tentar me acalmar sozinha ali naquela madrugada. E aí eu falei, eu preciso dar um basta. O Jonathan chegou, enfim, porque você falou que afetou a sua... Porque a gente teve um problema técnico aqui, tá, gente? Mas você chegou a comentar que o Jonathan afetou... Não, desculpa, corta essa parte. Você chegou a comentar que afetou também a sua relação, né? A sua relação em casa. Uhum. O Jonathan chegou a comentar com você, Fernanda, pelo amor de Deus, para de trabalhar. Alguma coisa assim? Sim. Amigos também? Acho que os amigos não tinham dimensão do quanto estava acontecendo. Sabia que eu trabalhava bastante, eles até me chamavam de dona da escola. Mas acho que eu não compartilhei isso com ninguém. Eu não compartilhei isso com ninguém. E ele via ali todos os dias. Acho que talvez com algumas amigas eu tenha compartilhado, mas a maioria das pessoas não sabia que isso estava acontecendo. Até que o dia eu falei que eu ia sair da escola porque eu não aguentava mais. Eu estava muito doente, no nível 10 de burnout, e que eu não via nenhuma outra saída. E foi um período muito difícil para mim, porque era um lugar que eu gostava muito de trabalhar. Eu tinha construído muita coisa ali, mas já não tinha mais conexão do que quem eu era, o que eu precisava fazer ali, e as pessoas que estavam ali trabalhando comigo, elas não entendiam isso. Eles achavam que podia continuar dando coisa, que as coisas iam acontecer, mas não foi bem assim, né? Isso custou a minha saúde. Chegou a te afetar fisicamente? Chegou. Eu engordei muitos quilos, né? Nesse período todo que eu fiquei lá, que foram 3 anos e meio. E, enfim. Você conseguia ir na academia? Eu tentava bastante.
Eu tentava, às vezes eu conseguia mais, às vezes eu conseguia menos, mas eu continuei ali. Mas por causa das costas, É às isso que eu ia te vezes... perguntar, da tua hérnia. Por causa das costas, eu sempre fico assim, não posso ir lá fazer um crossfit muito louco, né? Mas eu tentava. E uma coisa que me ajudou muito também foi o exercício. Porque tinha uma academia atravessando a escola e que teve uma época aí que eu conseguia ir na academia na hora do almoço e eu fazia exercício e minha cabeça que estava a milhão já ali, tipo 1 da tarde, ela baixava bastante e eu conseguia fazer mais coisa depois com a cabeça mais tranquila. Nessa época, a Nina tinha o quê? Uns 3 anos? É. Como que ficou sua relação com ela? Porque você trazia o trabalho para casa, né? E Mentalmente, sim. mentalmente. É. E criança com 3 anos, toddler, não, tudo é não, tudo é não, não, se joga no chão, é birra. Como que ficou a sua relação com ela? Eu acho que não acabou abalando muito. Eu acho que eu consegui, de certo, claro que tinha as horas e tudo mais, mas eu consegui estar presente ali para ela, no que ela precisava. E final de semana era sempre eles, né? Então eu acho que eu consegui dar uma balanceada ali, se tem alguma maneira, porque a gente fala que não é a quantidade de horas que a gente fica com as crianças, né? Mas o quão presente a gente Sim. está naquele tempo que a gente está com eles, né? Então acho que eu consegui ficar presente no tempo que eu tinha com ela ali. E quando você decidiu, isso aqui não é para mim, até você tomar essa decisão, você se lembra do momento que você foi no banheiro fazer o xixi até falar, não, não quero mais? Foi no mesmo dia? Não. Ou você demorou ainda um tempo? Porque você é workaholic. Até então você era workaholic. Até você entender que você precisava diminuir, achar um outro emprego que você conseguisse ter balanceamento, não, Melhor balanço melhor, ali. entre a sua vida pessoal e profissional, você teria que fazer um wrap-up na tua mind, né? Foi. Como é que seria isso? Fazer a sua cabeça. Sim. Tipo, tomar a decisão mesmo, né? Isso. Sim. Mas não demorou muito, não. Foram várias conversas com meu marido também. E mostrar para ele realmente que eu estava doente, que eu precisava sair dali, não tinha outra opção, porque se eu tivesse que, sei lá, tirar um break ali daquele lugar, eu teria que tirar um break muito grande. Não ia compensar. Eu tinha que ter, do nível que eu estava, eu acho que eu teria que tirar um tempo, umas férias de uns 6 meses. E eu lembro exatamente do dia que eu decidi também. Eu chorava muito na cozinha da minha casa, porque eu gostava muito do meu chefe, as pessoas que eu trabalhava. O que esse trabalho representava para você? Porque, pelo que você está falando aí, era o seu trabalho dos sonhos, né? Digamos assim, até então. É uma excelente pergunta. Eu acho que é mais o que simbolizava esse trabalho para mim, porque imigrante, né? Tô em outro país, alguém acreditou em você, nas suas habilidades, que você podia fazer o que você achasse que era melhor para a companhia. Você chegou na escola com 120 alunos, saiu de lá com 1.000. Caramba. Em 2 anos, pós-pandemia, abriu uma nova unidade. Você teve de uma pessoa na sua equipe para 12 nesses 2 anos. Então, era mais a construção e ver como tudo que podia dar certo ali. Então, acho que era mais o simbolismo do que o emprego em si. Era mais como eu falei, de ajudar as pessoas, né? Eu acho que acabei ajudando muitas pessoas ali. Não somente quem trabalhava naquele lugar, mas todos esses alunos que eu acabei encontrando. E muitos deles vieram meus amigos. E a gente se conhece hoje por causa disso. É verdade. Entre verdade. uma das minhas ex-alunas. Então, eu acho que era mais isso, o que esse trabalho era. O dar certo em outro país.
Você chegou a achar que você estava deixando para trás o seu trabalho dos sonhos quando você decidiu que não quero mais esse trabalho? Ah, com certeza. Com certeza. Por isso que foi tão difícil para mim tomar essa decisão. Foi muito difícil. Eu chorei muito até o dia que eu realmente falei para eles que eu ia sair. E foi um dia muito intenso. Você se lembra como é que foi? Como que foi esse dia? Foi muito intenso. Eu chamei meu chefe e a diretora da escola dentro da minha sala. E eu falei para eles que eu estava doente e que eu queria ir em busca de outras oportunidades e que eu precisava sair dali. E ele não aceitava de jeito nenhum. Ele não aceitou. Ele ficou muito mal. E um dia que entrei no carro, esse dia meu marido foi me buscar na escola, meu chefe foi até o carro para tentar me mudar de ideia, porque ele achou que aquele dia eu ia mudar de ideia, né? Eu chorei, ele chorou, a diretora da escola chorou e parecia que aquilo não estava acontecendo, mas infelizmente aconteceu. E olhando para trás, foi a melhor coisa que eu podia ter feito para minha saúde, porque eu não sei onde eu estaria agora se eu não tivesse tomado essa decisão. Você acha que o fato de você ter saído de lá te ajudou a você hoje impor limites no seu trabalho? Sim, eu ainda tenho o que melhorar, mas eu tô cada dia melhor e eu consigo ver até onde eu posso ir. E quando eu começo a ver que eu tô ficando muito cansada, eu começo a dar passos para trás. Eu começo a ver o que eu posso melhorar na minha vida para melhorar esse balanço aí entre a minha vida profissional e pessoal, mas não somente pessoal com a minha família, mas comigo mesma. Acho que isso é uma coisa essencial. Você já deu um call sick? Call sick é você ligar e falar que está passando mal e, na verdade, você não está passando mal. Você só precisa de um dia de descanso. Uhum. Depois desse burnout, você hoje fala, não, eu preciso Sim. desse dia off? Sim, já fiz isso algumas vezes. Antes, não. Não. Hoje eu comecei a respeitar um pouco mais a mim mesma, né? Mas já fiz isso. O que ficou de lição com essa saída, essa saída à la Manuel Carlos, né? Essa saída do trabalho à la Manuel Carlos. O cara é atrás, você chorando. Tem coisa aqui que eu nem posso contar, porque vai expor muito. Vou expor ela. Não, não. Impor limites para as pessoas e para você mesmo. Saber até onde você pode ir. E não ter medo de pedir ajuda. Não ter medo de falar, eu não consigo mais. E ter fé que as coisas vão melhorar. Que ali não é a última gota do oceano ali. As coisas não vão acabar ali, as coisas vão continuar. E você vai ter outras oportunidades. E outras coisas vão surgir. Eu sempre pensei no longe, né? Então, é ter certeza ali, com esperança de que as coisas vão melhorar. Você saiu de lá e você foi para um lugar que você tanto queria. Ah, pois é. E como que foi essa experiência? Terrível. Foi uma das piores experiências da minha vida. A gente bota muita expectativa numa coisa, às vezes quando a gente chega lá se frustra tanto, né? Pois é. Então, o que acontece? Eu tive burnout e eu demorei 3 meses até eu realmente melhorar o meu estresse. Eu lembro que eu falei que eu ia precisar, se eu tivesse continuado aquele emprego, eu teria que ter umas férias de uns 6 meses, né? Uhum. Nesse outro emprego, o ritmo era muito menor. Muito menor. E eu ainda demorei 3 meses ali para realmente começar, estar presente comigo mesma ali. Só que a minha chefe era extremamente abusiva. E com 1 mês de empresa eu já queria sair. Foi uma experiência muito frustrante para mim, porque desde que eu cheguei em Adelaide era um lugar que eu queria trabalhar.
E eu achei que ia ser o máximo, mas infelizmente não foi. Eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa, uma chefe extremamente abusiva e foi bem difícil. E você ficou lá 1 ano e meio porque você não tinha coragem ou não queria sair para procurar outra coisa? Ou porque você, enfim, estava procurando e não estava achando? Eu procurei e não tava achando o certo, né? Várias vagas e tudo mais, mas por algum motivo não era a hora. Hoje eu sei qual era a hora. Eu já entendo por que nada acontecia. Porque eu ainda estava muito... Não tinha me desprendido completamente do outro trabalho. E isso só aconteceu 1 ano depois, quando eles me chamaram para trabalhar de lá de novo. E que eu consegui falar não para eles, lá da escola. Como que foi? Você lembra desse dia? Eu lembro. Tanto que eu bati o carro, de felicidade. Sim, a gente estava... Eu continuava a ter uma relação com eles, porque eu ainda sou amiga da diretora. E eles falavam que estavam precisando de uma pessoa que cuidasse daquele mercado e tudo mais. Fui lá ter uma conversa com eles. Eu cheguei lá, eles queriam me oferecer menos do que eu tinha antes. E eu, tipo, gente, a gente já passou por muitas coisas juntos, né? Então, você sabe o que eu posso fazer e tudo mais. Mas tinha uma outra pessoa no meu lugar, vamos falar assim, que não queria que eu meio que dividisse ali as responsabilidades com ele. E eu falei para eles, não, obrigada. E eu fiquei muito feliz que esse dia eu consegui falar não. Eu consegui impor o limite. Que a gente falou da lição, né? Eu consegui impor o limite. E nesse dia que eu falei não, eu acho que eu senti um peso nos meus ombros indo embora. E eu fiquei tão feliz que eu não vi que tinha uma pilastra do lado do meu carro, que eu geralmente não parava naquela vaga, e acabei batendo na pilastra, saindo desse trabalho abusivo, enfim, já procurando outro emprego. E consegui. Então, eu lembro bastante. E nesse trabalho abusivo, como que você fazia para ter uma descarga? Não, porque você entra num modo do tipo, caramba, eu quero pegar essa pessoa e enforcar, matar pelo pescoço, mas eu não posso. Então, você tinha algum, sei lá, saía para tomar um café, demorava 2 horas e voltava? Você tinha alguma válvula de escape? Eu tinha a natureza ali na frente do meu trabalho. Eu não vou falar onde é. Se você for no meu LinkedIn, você vai saber. Porque era uma paisagem maravilhosa ali também. Então, pegar um sol, conversar com os meus amigos ali, que eles também entendiam do que eu estava passando, né? Para desabafar um pouco, porque era uma coisa muito surreal. Era assim, coisa de filme. Não é nem novela do Manuel Carlos. Quem Pessoa grossa no sentido de te xingar, te botar para baixo? De xingar, falar alto, botar para baixo, se sentir incompetente. Tá 5 minutos atrasada. Por quê? Não, você não pode tirar folga. Umas coisas que para mim não faz sentido mais no mundo de hoje. Então era, sei lá, Cruella de Vil, vamos falar assim. Gente. Era muito difícil. E ter que segurar isso aí por 1 ano e meio? Quase 1 ano e meio. Você não teve nenhum momento que você sentiu que estava burnout nesse 1 ano e meio? Não. Era mais um estresse. Era um estresse mental por conta dessa relação que ela tinha com todo mundo no time dela, não era só comigo. E quando eu me vi que eu não estava sozinha, eu achei que era uma coisa comigo. E a gente começou a compartilhar entre si, e aí a gente entendeu que eu não estava sozinha. Então, melhorou um pouco, mas mesmo assim, eram umas coisas surreais. Gente, que loucura. Nesse cargo, você chegou a ser promovida? Não, eu nem queria. Porque chuta que é macumba. Não queria, imagina, eu ia ter mais contato com ela. Eu queria sair de lá o quanto antes. E a empresa não era para mim também. Não era para mim. Então, assim, nada casava ali comigo. A minha ideologia, o que eu achava que uma empresa deveria ser e como um empregador deveria se portar. E qual foi o sentimento quando você... Porque você queria muito. Desde quando você chegou em Adelaide, era um lugar que você almejava. Qual foi a sensação quando você entrou e você viu,
putz, grila, me ferrei? Foi depois de um mês. Mais ou menos um mês. Porque as 2 primeiras semanas você está em transição, treinamento. E depois de um mês ali, quando eu tinha que levar minha filha na escola, eu cheguei atrasada, ela começou a reclamar. Eu falei, opa. E, assim... E começou a fazer isso, começou a fazer aquilo, gritava da mesa dela e falava um monte no telefone e para todo mundo ouvir no escritório, todo mundo ouvia e ninguém fazia nada. E ela está lá até hoje. Ah, pelo LinkedIn você sabe, né? É. E aí, quando você saiu desse emprego, você já sabia exatamente o que você estava procurando? Sim. Aí eu fiz nesse tempo que eu fiquei nesse trabalho abusivo, eu fiz cursos de autoconhecimento para entender o que eu estava querendo buscar e quem realmente eu era. E isso me ajudou demais, demais. E até também a ter alguns tipos de meditação guiada também, de atração e tudo mais. E isso me ajudou, foi o que me segurou nesse tempo aí. Nesse período de transição entre um emprego e o outro. Porque a gente cresce achando que se você parar, você fracassa. Uhum. Principalmente você que é workaholic. Eu acho que na sua mente é tipo, não posso parar, não posso parar, não posso parar. Quando que você mudou a chavezinha e falou assim, não, se eu preciso parar, e o fato de eu parar não é um fracasso, não vou me culpar, não é culpa, não é fracasso, é uma forma de eu me reconstruir. Quando foi isso? Quando que foi isso? Eu acho que nesse emprego atual isso acontece várias vezes. Porque acabou de mudar de um startup para uma scale-up, né? Então cresceu a empresa, mas o ritmo de trabalho é muito, muito intenso, né? Então, mas eu tenho uns meus dias que eu preciso parar e ter, assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas tem alguns dias mais de uns, que eu preciso parar e falar, eu preciso descansar hoje para eu estar bem amanhã. Então, eu tenho feito isso. Você, nessa jornada australiana, não digo brasileira, mas nessa jornada australiana, teve algum momento em que você sentiu que você fracassou porque você disse não para alguém? Ou para alguma situação relacionada ao trabalho? Não que eu fracassei, mas para mim ter saído da escola foi muito difícil de ter falado não. E eu fiquei 1 ano pensando se eu tinha feito a escolha certa, até eu realmente ver que tinha feito a escolha certa quando eles decidiram tentar me recontratar e fizeram o que fizeram. Mas não chega a ser fracasso. Foi mais uma dúvida que depois que se confirmou de que, na verdade, eu tinha tomado a decisão certa. Mas eu tenho sido muito abençoada, graças a Deus. E com os perrengues aí, burnout abusivo e tudo mais, a gente tem conseguido se virar nessa vida da Austrália. Nessa empresa que você está agora, você acha que você se encontrou? As pessoas são bem doidas que nem eu. Então são super workaholics, né? O scale up é um ritmo bem intenso, mas eu acho que é mais a ideologia do que eu penso do que uma empresa deveria ser. Hoje em dia, né? É uma empresa global, as pessoas de várias nacionalidades, flexível, mas com visão, né, para mudar o mundo. Então, eu acho que é um lugar bem especial. Você se vê trabalhando lá por muitos anos? Pode ser que sim. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas pode ser que sim. Ou quem sabe eu não abro a minha própria empresa. Quem sabe? Não duvido dela não, gente, que essa mulher é um crânio. Já falei aqui uma vez, a segunda vez. A terceira, você sabe que a terceira cola. Próximo podcast eu já vou estar com a empresa. Já vai estar bombando já. E se você parar para pensar na Fernanda
hoje, de 2025, para Fernanda de 2016, que chegou lá em Sydney, com eu ia falar com um passaporte brasileiro, uma mala e um sonho. Você acha que você alcançou tudo o que você queria? Tudo, óbvio que não, mas você se sente realizado com tudo que você já alcançou hoje? Olha, eu tô muito feliz com o que eu tenho hoje. Eu sei onde eu quero chegar e eu tô quase lá. Mas a sensação que eu tenho em ver hoje a família que eu construí, a qualidade de vida que a gente conseguiu construir e tudo que eu alcancei e estar com os amigos que eu tenho, as pessoas que eu trabalho, eu tô muito perto de chegar lá. Os objetivos você acha que mudaram de quando você chegou em Sydney para agora? Não. Não, continuam os mesmos. Sim. Isso eu sempre tive muito claro. Muito claro na minha cabeça. Os objetivos são os mesmos. Quando vira o ano, você faz alguma retrospectiva do tipo, poxa, eu consegui isso, eu estava ano passado assim, assim, assado, esse ano eu estou assim, assim, assado. Você tem essa mania? Não? Não, mas eu acho que é uma boa coisa para eu fazer esse ano. Porque muita coisa aconteceu no último ano. E esse ano foi um ano muito intenso. Eu cresci demais, de diferentes perspectivas. E eu acho que esse ano vai ser um bom ano para começar. O que você mudou de janeiro de 2025 a outubro de 2025? Nossa, muita coisa. Você consegue dar uns 3 aí? Agora, a resolução do ano novo, 2 meses antes. Ano que vem, quando a gente estiver assistindo esse podcast em 2026, eu vou... Fernanda, agora o que você falou aqui. Eu vou ser que nem a Billie Eilish, que todo ano tem o vídeo dela lá do como foi o último ano. Eu vou cobrar você. Eu acho que mais em relação à minha família. Eu acho que foi a maior mudança, assim, em ver tudo que a gente construiu e ser grata pelo que a gente construiu. Eu acho que é a maior coisa que eu posso tirar desse ano. E quão longe a gente chegou. Especialmente porque eu viajo muito a trabalho, né? E essa semana eu estava em Sydney. E aí eu ia nos lugares que a gente não tinha de $5 no bolso, ia comprar sorvete ali naquela loja de conveniência. E ter orgulho, né, daquelas pessoas que chegaram em 2016 para as pessoas de 2025. Então, vou fazer minha listinha. E compartilho com você. Faz a listinha. Eu faço a listinha todo ano do que eu quero pro ano que vem. E é muito interessante, porque eu não tenho essa visão tão clara igual você tem. Todo ano eu vou mudando. Objetivo. Emagrecer 20 quilos, eu acho que é o... O meu também, já está há 5 anos. Já está há 5 anos, é sempre objetivo, emagrecer 20 quilos. Mas esse ano vai acontecer. Podcast 2026 vocês vão ver. Eu também, 2026 estamos aí. A loira do Tchan. Aqui vai ser... Aqui, ó, a loira e a morena do Tchan, só falta o jacaré, que é aqui, ó. O Kibe. Já temos, talvez, o compadre Washington com o Jonathan. Não sei qual que ele vai ser, se vai ser o compadre Washington ou qual é o outro. Não lembro, Também não lembro. Porque não é tão importante. Desculpa, o seu nome não é tão público igual o compadre Washington. Mas eu tinha eu tenho essa metas para 2025. E aí, eu lembro que uma vez eu fiz o que me faz feliz, porque é muito difícil você parar para pensar o que te faz feliz. E aí eu fui, o que me faria feliz? Isso e tal, não sei o quê. Passou. E eu tenho muitos caderninhos. O Kibe me odeia porque eu tenho vários caderninhos com várias anotações. Que não termina. Que não termina. Tá, entendo o Kibe. E aí, uma vez eu estava jogando coisas fora, né, nessa questão de mudança, e aí eu achei esse caderninho, e uma das coisas era uma casa com closet. Aí eu falei, olha aí, Luísa. E aí eu fui ticando várias coisas, que era ir para Bali ou para
conhecer a neve, a gente foi para Bali. E aí eu fui ticando, falei assim, nossa, olha o tanto de coisa que eu queria lá atrás e que às vezes a gente faz, realiza, mas Nem a gente não dá pensa. conta que era um desejo que a gente tinha. Então, verdade. acho que faz, amiga, faz. Vou fazer, eu te conto como foi. Me conta, me conta. Mas eu vou fazer no mesmo caderno, tá? Tá. eu vou te dar um caderno, amiga, eu vou te dar um caderno. Tá bom, do McDonald's, pode ser? Do McDonald's, claro. Amiga, para finalizar, o nome do podcast, que é super importante. O que é para você dar certo? Para mim dar certo é recomeçar quantas vezes for preciso. É pensar em você e na sua família sempre e não ter medo de arriscar quantas vezes for necessário. De sair do Brasil para vir para a Austrália, de sair de uma cidade para ir para outra, para você sair de ser estudante para ser a pessoa trabalhando. Recomeçar quantas vezes for preciso. Para mim é isso que dá certo. Não ter medo de arriscar. Volta você, quando você estiver editando aqui, Kibi, volta aqui. Amiga, teve algum recomeço que foi mais difícil desse Sydney, Adelaide, nesses trabalhos que você teve? Qual foi o recomeço mais difícil da sua vida aqui, né, na experiência australiana? Foi quando eu saí do trabalho da escola e entrei no trabalho abusivo. Porque foi o maior recomeço para mim. Porque eu tinha construído muita coisa que eu era muito orgulhosa. Não só de mim, mas de toda a equipe. E fui para um emprego completamente diferente com uma pessoa que não entendia nada do que eu podia fazer. Então, esse recomeço foi bem complicado. Eu tive que ressignificar muitas coisas. Mas eu nunca tive medo de recomeçar. Você chegou a duvidar da sua capacidade nesse... Sim, muitas vezes. Muitas vezes, porque me deixava muito para baixo. E ficava pensando que se eu realmente era o que... O crânio. Alguns meses... não o crânio. Não, nunca me vi desse jeito, mas... do que alguns meses atrás eu poderia ter feito, entendeu? Se eu tivesse mais liberdade para fazer. A liberdade para mim é uma coisa muito importante. Então, confia em mim. Confia em Deus. Gruda em mim que dá tudo certo. Não sei se é assim, né? Mas a gente tenta. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada por abrir o coração. Obrigada por expor a sua vida, porque não é fácil. Mas, assim, obrigada de coração. E vocês que estão ouvindo a gente, eu espero que a história da Fê tenha te inspirado a recomeçar. Porque não importa o momento da sua vida, é um ato de coragem recomeçar. E tá tudo bem você começar do zero, de novo. Tá tudo certo. Tá bom? Espero vocês até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.